Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de matemática, componente curricular de matemática, e nós vamos estar vendo agora sequências numéricas. Uma das principais sequências, que são muito estudadas por todos, são os múltiplos. Os múltiplos de um número. Tá? Então, nós vamos representar um múltiplo de um número como sendo o m e o número aqui dentro do parênteses. Então, por exemplo, se eu vou pegar múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Os múltiplos de 7 naturais, eles são todas as multiplicações que eu posso fazer com 7. Então, por exemplo, eu vou pegar lá a tabuada. Aí eu começo. 7 vezes 0. Dá 0. Depois, 7 vezes 1. Dá 7. 7 vezes 2. Dá 14. 7 vezes 3. Dá 21. 7 vezes 4. Dá 28. Então, se eu pegar todos esses números aqui, formam um conjunto, onde esse conjunto é formado pelos múltiplos de 7. Tá ok? Poderia pegar também um outro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Essa sequência numérica é os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 também são chamados de números pares. Tá? Então, o número par é o múltiplo de 2, que ele pode ser definido assim: 2 vezes o número natural n. Tá bom? Então, toda vez que for o múltiplo de 2, ele é chamado de número par. E todo número par é um múltiplo de 2. Tranquilo? Um outro exemplo. Múltiplo de 3. Olha só. Quais são os múltiplos de 3? 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 9. 12. Depois vem quem mesmo? 15. 18. E assim por diante. Esses números aqui são os múltiplos de 3. Entenderam como encontrar os múltiplos? Tranquilo? Então tá bom. Após eu encontrar os múltiplos, eu também posso encontrar outra sequência de números, que eles são os divisores. Os múltiplos eu encontro através da multiplicação. Os divisores são os números que podem dividir um outro número natural qualquer. Aqui nós sempre estamos tratando sobre números naturais, tá? Então, os divisores, eu vou colocar assim, D de n, ou seja, divisor de um número natural. Vamos imaginar um número natural grande aí, que possa ter vários divisores. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, divisores de 24. Divisores de 24. Quem são os números que podem dividir o 24? Então vamos lá. Eu sei que o número 1 pode dividir todos os números naturais. Então 1 eu sei que é o primeiro divisor do 24. Se eu sei que o 1 é divisor do 24, quando eu pego 24 e divido por 1, me dá 24. Então eu também sei que o 24 também é divisor do 24. Como o 24 é um número par, se ele é par, ele é dividido por quem? Por 2. Então, eu sei que o 2 é divisor de 24.
Eu sei também que o 3 é divisor de 24, porque 3 vezes 8 dá 24. Eu sei que o 6 é divisor do 24. Por quê, professor? Porque, desculpa, antes do 6 aqui, nós vamos colocar o 4 na ordem aqui, né? Por quê? Porque 4 vezes 6 dá 24. 3 vezes 8 dá 24. 2 vezes 12 dá 24. E 1 vezes 24 dá 24. Então aqui nós temos todos os divisores de 24. Quais são os números que podem dividir o 24? Quais são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Todos esses podem ser. Ah, professor, mas fica muito difícil encontrar os divisores desse jeito. Tem outro jeito de fazer? Tem. Eu vou resgatar um conteúdo que é divisão em fatores primos. Fatores primos. Eu não acredito que vocês não tenham conhecimento dos números primos ainda, mas vou apenas dar uma sugestão aqui de como encontrar os divisores do número 24 através dos fatores, tá? Pense nisso daqui primeiro. Os fatores primos são aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo, tá? Então vamos lá. 24. 24, que eu sei que ele é par, então dá para dividir por 2. Então 24 dividido por 2 me deu 12. 12, ele é par também, então dá para me dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par também, então dá para dividir por 2, que dá 3. 3 é um número primo, porque ele só pode ser dividido por ele mesmo, então 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui, ó, eu tenho os fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Esses dois extremos aqui, ó, são divisores. Tranquilo? E qualquer produto que eu fizer aqui vai ser divisor também. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2, olha só. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o 2 é, o 4 é e o 8 é. Agora vamos ver, ó. 2 vezes 3, 6. Então, 6 também é. Aí você vai fazendo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 2, o 4, o 6, o 8, o 12. E o 3 também. Tá? Então, olha lá. Aqui eu consigo encontrar os números. Ó. Se eu for fazendo vamos dizer assim, decomposição em fatores primos aqui, eu já vou encontrando os divisores do lado de cá, ó. 24, 12, o 6, o 3, tá? Mas nem sempre dá exato esse valor. Então, eu prefiro que vocês façam a multiplicação aqui embaixo. Qualquer multiplicação que você fizer aqui, qualquer arranjo aqui de multiplicação, né, combinação que você fizer, vai dar um múltiplo aqui. Então, tentem fazer todas. Isso daqui é só para tentar ajudar um pouquinho para vocês entenderem como encontrar esses números aqui. Não tem uma regra. Você pode criar a regra que você quiser aí, desde que os números que você coloque aqui consigam dividir esse número aqui. Tá bom? Por exemplo, se eu pegar o 24 e dividir por qualquer um deles aqui, vai me dar exato. Vamos fazer o teste? Ó. 24 dividido por 2. Ó. 24 dividido por 2. Pega uma casa, dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Baixo 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Vai dar 4 menos 4 dá 0. Ó, deu exato. Nós vamos falar exato quando o resto for igual a 0. Tá bom? O resto da divisão aqui é 0. O número é exato. Se é exato, este número aqui pode dividir esse número.
Então, se qualquer um desses números podem dividir o 24, então nós chamamos esses números aqui de divisores do 24. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos pegar um outro divisor aqui. Vamos pegar os divisores de... pegar um número ímpar. O número ímpar é que não é dividido por 2, né? Então vamos pegar aqui 35. Divisores de 35. Quais são os divisores de 35? Vamos imaginar. Eita, mas aí ferrou, hein? Mas eu vou iniciar sempre daquele número que consiga dividir todos os outros, que é quem? 1. E agora, professor? Não lembro, hein? Minha tabuada tá deixando a desejar. Mas se eu prestar atenção, o 35 não dá para ser dividido por 2. Por quê? Porque ele não é par. O 35 não dá para dividir por 3. Mas por que, professor, o senhor fala assim? Porque todo número, para ser dividido por 3, a soma dos seus algarismos aqui tem que dar um múltiplo de 3. Se não der, não é divisível por 3. 3 mais 5 dá 8. 8 não é múltiplo de 3, então não dá para dividir por 3, tá? Agora, todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Ah, fala sério. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, 35 dá para me dividir por 5. Quer ver? Ó, vamos lá. 35 dividido por 5. Aí eu vou lá na tabuada, recordar qual o número que multiplicado por 5 dá 35. É o 7. 7 vezes 5... 35, restou 0. Beleza, exato. Então aqui é o 5. Se eu dividir 35 por 5 e deu 7, se eu dividir o 35 por 7, vai dar quem? O 5. Então olha só, se eu pegar e dividir 35 por 7, vai dar o 5, que dá 35 e me resta 0. Então aqui eu também tenho 7. Se eu prestar atenção, ó, os mais próximos aqui já são esses dois. Não tem nenhum número no meio aqui, tá? Então, provavelmente, o próximo número aqui já é o múltiplo desse. Ó. Tranquilo? Eles são extremos. 35 vezes 1 dá 35. 7 vezes 5 dá 35. Se tivesse outros números aqui no meio, ele multiplicando a mesma distância, né? Sua simetria dá o valor que a gente está procurando. Vamos verificar só nesse daqui um pouquinho, se vai dar certo, né? Ó, eu tinha acabado me esquecendo de falar para vocês. Ó, eles são simétricos. Ó. Então 1 vezes o 24 dá 24. 2 vezes o 12 dá 24. 3 vezes o 8 dá 24. 4 vezes o 6 dá 24. Tá? Então eles são simétricos. Ó. Esse simétrico, esse com esse com esse e esse com esse. A multiplicação dá 24. Se os números aqui for ímpar, quer dizer que esse daqui, além de ser da gente ter encontrado os múltiplos, ele vai ser um quadrado perfeito, porque vai ter um número aqui no meio que vai ter que multiplicar por ele mesmo, né? Mas vamos lá. Nesse caso aqui o número deu par, esse daqui não é um quadrado perfeito, né? Tranquilo? Bom, eu acredito que com essa explicação você consiga entender um pouco sobre múltiplos de um número natural e divisores de um número natural, tá? E só ajudando num exercício, que é um exercício sobre múltiplos, da página 89 do nosso livro de matemática, o exercício 9, tá? Então, lá dos exercícios propostos, página 89, nós temos o exercício 9.
Eu acredito que seja um exercício um pouquinho mais complicado para vocês, mas que com ele vai servir de exemplo para vocês responderem os outros, né? Ele fala assim: duas amigas, deixa eu só colocar o livro aqui para a gente ler junto. Duas amigas estão disputando um jogo de desafio matemático. Para avançar as casas, é necessário acertar o enigma que está na carta sorteada. Veja como Beatriz foi desafiada por Sofia. Beatriz, ouça com atenção. O número de bolinhas coloridas que está dentro de uma urna é múltiplo de 7 e menor que 60. Olha só. Imagina-se que aqui dentro tem uma urna. Uma urna. E nessa urna aqui, as bolinhas que estão aqui dentro, o número de bolinhas é múltiplo de 7. Então vamos lembrar quais são os múltiplos de 7. 0, 1, desculpa, 7, 14, 21, 21, 28, 28. Qual outro múltiplo de 7? 35. 35 vem o 42. 42, 49. 49, 56. 56, 60 e... Opa, mas não pode ser 60, porque ele fala o seguinte: que aqui dentro o número de bolinhas é múltiplo de 7 e menor que 60. Então eu só posso ter esses daqui, né? Que são múltiplos de 7 e menor que 70. Além disso, ela fala assim, a Sofia, né? Se você separar as bolinhas de 6 em 6, sobram 3. Então, se eu separar as bolinhas de 3 em 3, vai me restar... Desculpa, de 6 em 6 vai me restar 3. Nossa, que enigma. Aí, quantas bolinhas coloridas tem na urna? A Beatriz falou, né? Já sei a resposta, Sofia. Beatriz com a cara de intelectual, usando óculos, né? É sempre essas caracterização. Bom, então para a gente descobrir, a gente tem que realizar agora a segunda parte do enigma, que ela fala o seguinte, ó: se eu separar o número de 6 em 6, vai me sobrar 3. Então vamos ver. Se eu pegar 0 e dividir por 6, vai dar 0. E resta 0. Então não pode ser o 0. Se eu pegar 7 e dividir por 6, eu vou pegar 1 por 1 e repartir em 6 partes. 7 dividido por 6 dá 1, dá 6 e restou 1. Aqui embaixo tem que restar quanto? 3. Se eu pegar agora o próximo, também não é esse. 14. 14 dividido por 6. 14 dividido por 6 vai me dar 2. 2 vezes 6 dá 12. E vai me restar 2. Rapaz, também não é esse. Vamos pegar o próximo. Não é esse, não é esse, não é esse. Vamos pegar o 21. Se eu pegar 21 e dividir por 6, vai me dar 21 dividido por 6, vai dar 3. 3 vezes 6, 18. 21 menos 18 vai me restar 3. Opa! É esse. Então qual que é o número? 21. Professor, mas será que os outros não vai dar? Vamos verificar? Vamos ver, ó, 28 dividido por 6. Depois eu vou fazer o 35 dividido por 6. Depois vou fazer o 42 dividido por 6. Depois o 49 dividido por 6. E por último o 56 dividido por 6. Vamos lá. 28 por 6 vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Sobra 4. Não é.
35 por 6 vai dar 5. 5 vezes 6 dá 30. Resta 5. 42 por 6 vai me dar... dá 7 certinho, né? 7 vezes 6, 42. Vai me dar 0. 49 por 6, vamos pegar aqui 48. 48 é 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Restou 1. E 56 por 6 vai pegar os 54. 54 é 9. 9 vezes 6 vai dar... 9 vezes 6 dá 54. Aí 56 menos 54 vai me dar 2. Então o único que dá certo, aonde o resto é 3, é esse daqui, ó, o número 21. Então qual que é o número de bolinhas da urna? Vamos lá responder abaixo. O número de bolinhas na urna é 21. Ah, professor, precisa dividir os outros? Não, eu estou dividindo aqui só para provar para vocês que o único é o 21, tá? A própria questão já foi feita para dar só um número, mas pode haver mais de um múltiplo de 7 que, quando separado de 6 em 6, dê resto 3, tá? Isso daí nós vamos... por exemplo, 42 dá exato, mas se eu somar 21 aqui vai dar o resto 3 também. Então, por exemplo, 63, que é múltiplo de 7 e dá resto 3, quando dividido de 3 em 3, seria o próximo aqui, né? Mas como ele falou que é menor de 60, só são esses. Certo? Bom estudo para vocês aí.